E opa, e aí galera, hoje vamos trazer aqui para vocês uma obrinha um pouco mais diferenciadas das outras que eu trago aqui para vocês nessa obra de hoje. Iremos acompanhar aquele protagonista que tinha basicamente quase tudo, mas no fim ele foi traído por aquela sua namorada. Mas tá, né, além de ser traído, ele acabou meio que no fim morrendo. Mas antes disso tudo, o mundo basicamente reconheceu um aparecimento de alguns seres de outros universos, e devido a isso, algumas pessoas, ou humanos mesmo, do nada conseguiram se transformar em zumbi. E devido a isso, eles atacaram loucamente qualquer humano que acabou vendo pela frente. E assim no fim, o mundo estava na decadência, indo para a destruição. Então assim, o nosso protagonista do nada acabou possuindo em mão um token de guarda. Mas ele percebe que essa coisa não era de seu mundo normal. E neste lugar, ele encontrou um urso que tinha uma aparência extremamente perigosa. Mas também havia uma raposa que acaba chamando por Sudagi. E aqui neste momento, ela acaba se perguntando quem foi o cara que conseguiu estar derrotando a dinastia Shang sozinho ou talvez em equipe, pois foi preciso do Lei Zenzin e também junto com o Zhu Jiwin. Além do mais, mesmo tendo isso tudo, era necessário também da ajuda de algo a mais, pois até mesmo aquelas entidades foi preciso estar descendo para capturar umas certas coisas. Mas agora ele se pergunta do porquê eles, por algum motivo, estão presos dentro desse inferno. Mas para entender tudo isso daqui, nós precisamos voltar um pouquinho. Em uma lua cheia, avermelhada um pouco, em uns prédios totalmente abandonados, observamos algumas pessoas por cima daquele prédio. Neste momento, um dos caras, junto com uma mina, estava ali espancando, sem dó mesmo, um cara. Enquanto ele era espancado, a cena também já nos cortada para um lado perto dele ali, onde que o monstro extremamente grande aparece. Esse monstro grande, em seguida, começa a destruir tudo que estava na frente, cidades, carros e tudo isso. Ele começa a se mover em direção de nosso protagonista, junto com seu exército de zumbis. As pessoas que ficaram para trás ali apenas foram devoradas, enquanto outros corriam, mas outros zombavam de uma pessoa. Este era o nosso herói, que aqui acabou caindo no chão, mas não satisfeito com isso, eles pegam algumas gasolina e taca em cima de nosso herói. Agora aqui, ela pede para que ele não ficasse com ódio, já que talvez eles iriam se encontrar numa próxima vida. Mas antes de partir, ele estará levando tudo o que ele tinha, até mesmo um token ali. Ele então, após ver esse toque, fica surpreso. Após ficar surpreso, um enorme urso aparece ali naquele lugar. Neste momento então, após aparecer, ele acaba explicando que a sua irmã antes acabou tendo esse token extremamente poderoso em sua mão, mas infelizmente ela foi daquelas que não queria emprestar as coisas para os amiguinhos, mas como ele era um cara gente fina, ele teve que ir lá pegar a força mesmo. E também, apesar dela e desse cara abaixo aqui ser bastante inútil, ela tinha uma coisa melhor do que o nosso herói: o sangue dela. O sangue dela poderia fazer que esse urso gigantesco aqui fosse invocado. Neste momento, sabendo disso, observamos ali abaixo onde que aquele gigante zumbi estava cada vez mais se aproximando deles, enquanto as pessoas abaixo acabam pedindo para que utilizasse esse urso o mais rápido possível para atacar os zumbis abaixo de si, para que eles possam estar se livrando disso tudo. Eles vendo então o urso ficam felizes, mas em seguida eles acabam subindo para cima. Ele acaba meio que descobrindo uma coisa, que nosso herói gosta de fogo. Então assim ele está entregando ao nosso protagonista a coisa que ele mais gosta. Um risqueiro então cai sobre ele. Enquanto aquilo caía sobre ele lentamente, observamos de um outro lugar o urso gigante se aproximando cada vez mais daqueles zumbis extremamente gigante ali. Após um bom tempo, o urso e os zumbis se chocam ali em um tipo de soco. Após isso, uma onda de choque gigante acaba ecoando para todos os lugares, e essa onda de choque se aproxima de nosso herói, enquanto no momento aqui ele estava sendo torrado. Mas mesmo assim, nessa situação, ele apenas tem um único desejo: ter uma próxima vida. Se ele tiver uma próxima vida, ele não cometerá os mesmos erros, e um deles é não deixar esse tipo de gente como agora aqui sobreviver em sua outra vida. Então, né, ele desejou isso do fundo do coração. O desejo no fim acaba talvez se tornando realidade, já que uma voz apareceu no fundo do seu coração e diz que tá, né, ele gostou de nosso protagonista, então assim estará dando a ele a segunda chance. Ela ficará curiosa para saber o quão forte ele ficará, e assim então ele acaba fechando seus olhos, mas assim do nada também ele acaba abrindo. Ele se levanta, assustado, ele se pergunta o que estava acontecendo, achando que tudo era um sonho. Rapidamente então ele se levanta e tenta se perguntar o que estava acontecendo, se tudo aquilo que ele acabou de viver era um sonho ou realidade. Então ele pega o seu celular e percebe que ele por algum motivo voltou no tempo, pois hoje ali era 2028. Agora, sabendo disso tudo, ele percebe que
voltou a 3 dias antes do apocalipse começar realmente no seu mundo. E então agora que tudo realmente recomeçou, ele pode estar fazendo algumas coisas diferentes, mas se aproximando do espelho, ele percebe algo diferente a mais em si. Um de seus olhos estava brilhando como fogo, sabendo que talvez é uma das suas habilidades que ele conseguiu antes de morrer naquele foguinho lá. Observamos ele então não perdendo tempo. Ele coloca uma capa e em seguida sai pelas portas e vai até um certo canto. Agora que, ele saiu dessa própria casa, ele percebe que, tudo estava bonito, mas ele mal acreditava, de que há 3 dias tudo isso que ele está vendo aqui será totalmente destruído, pois também tudo no início do apocalipse, as pessoas e os humanos do nada começaram a se transformar em zumbis. Deuses estranhos resolveram do nada também aparecer, mas mesmo que alguns humanos tenham ganhado aqueles poderzinhos extras, eles não conseguiram, durar por muito tempo. E logo após a queda deles, então as cidades do nada começaram a se tornar um inferno vivo, pois também humanos começam também a se transformar em demônios. Também ele teve essa que é a luta de sobrevivência, quem conseguia mais recursos sobrevivia até o fim. Ele até tinha uma namorada, mas também tinha um melhor amigo. Mas só que, a sua namorada acabou traindo ele pelo seu melhor amigo. E já por outro lado, o seu melhor amigo acabou talaricando ele na sua frente e ainda mandou ele para um isekai. Mas, enquanto caminhava por ali, adivinha, o seu celular começa a tocar. Então, segurando em sua mão, ele percebe que a chamada era de Roland, a sua ex-namorada, ou a namorada sua atual aqui, que aqui estava ligando para ele. Sabendo disso, então, ele pega e atende. Logo que atende, ela já vem com aqueles papo seu, dizendo que aqui, que Xia já estava basicamente demorando para atender a sua ligação e também, devido a isso, ela estava com vontade de terminar com o nosso protagonista. Essas eram as coisas que ela mais utilizava em sua vida passada. Sempre, nosso protagonista que escutava isso vindo dela, ele tentava acalmar a situação, inventando milhões de desculpas e também se tornando quase o cachorrinho dela, fazendo tudo o que ela desejava. Mas agora será diferente. Agora, ele pede para que, ela prosseguisse com a ideia sua, que eles deveriam terminar. Ela, confusa, se pergunta o que. Para isso, ele repete que queria terminar já com ela. E também, seguir essa coisa aí daí já estava enchendo seu saco também. Então também, seria um bom momento para terminar com essa pessoa chata. Assim então, ele pega o celular e desliga na cara dela mesmo. Então assim, após desligar aquela chamada daquela sua ex-namorada, agora, finalmente, observamos ele então um pouco mais sério. O motivo é que agora ele quer começar tudo, mas um pouco melhor. Tipo agora, ele quer começar então, reformular tudo que ele fez da sua vida anterior, só que de uma forma 10 vezes melhor. Então para isso, ele vai nos melhores pontos para conseguir os melhores equipamentos e também os melhores hackers. E é ali que, o nosso herói desligou aquela chamada. Ainda mais por cima, na cara de nossa Ryolan, aquela traidora. Vemos ela daqui já em seu quarto. Irritada, ela pega o celular e joga para o lado. Ela fica triste, mas ao mesmo tempo bastante pé da vida com o nosso protagonista. Uma dessas coisas é de que ele desligou a chamada logo na frente e também na sua cara. E assim então, que ela fica pé da vida com o nosso protagonista, só olhamos para o lado, onde que encontramos aquele tal melhor amigo de nosso protagonista. Nessa dúvida, ele responde para ela que talvez, possivelmente, eu não sei, ele tenha descobrido o tal relacionamento que os dois estavam tendo ali. Mas ela diz que não, ele poderia descartar isso, já que aquele cara era burro, ele não sabia de nada, pois também aquele cara era um cachorrinho seu, pois qualquer coisa que ela mandava, ele seguia. Se também pedisse para ver se ele fosse até Miami, ver se quanto o sol tava no dia e voltasse, ele faria isso no mesmo dia ou talvez no outro. E também, o cara era gado, então não tem mais o que se preocupar. E também, como é que ele poderia talvez estar descobrindo tudo isso que eles faziam? Eles dois só apenas estavam traindo o nosso protagonista? Talvez na cara dele, mas tá, um amigo de nosso protagonista pede para que ela não ficasse com raiva, já que também o seu próprio avô pediu para que, ele fosse fazer algumas coisas. Uma dessas coisas é começar basicamente a colecionar algumas heranças da família antiga, que tinha algum tipo de energia espiritual dentro daquilo. Ele começou a dizer também para ele que algo grande poderia realmente começar nesse mundo. Mas agora que, ele tocou no assunto de herança, essa traidora aqui acaba dizendo que a
irmã de nosso protagonista possuía um talismã, mas por algum motivo ela tinha visto isso antes, mas aquilo estava velho e desgastado. Parecia que já tinha na mão dela há mais de anos, ou talvez até séculos, coisa que bate interesse nele. Ele então se aproxima da ex de nosso protagonista. Neste momento, ele se pergunta onde que isso talvez possivelmente poderia estar. Assim como a Agatha também, ela disse que estava com a irmã de Xiaoyan. Agora, ele pede para que, ele relaxasse, já que Xiaoyan, uma hora ou outra, poderia estar basicamente voltando ao normal. No momento ele estava doido, mas ele voltará. Assim que volta ao normal, ele voltará a ficar gado para cima dela. Assim, ele pede para que ele pegasse aquele talismã e entregasse para ela. Assim que entregar, entrega para esse cara daqui. E com toda certeza, essa sua estratégia doida daqui vai funcionar perfeitamente, nada vai errar. Ou talvez a não ser que, ele para de ser gado. Aí a história muda. E assim que diz isso, eles começam a fazer algumas coisas dali, mas na nossa cena, infelizmente, acabou cortando já para um outro lugar. Acabou cortando para um talismã bem um pouco velho. Este era o talismã que aquela garota disse agora há pouco ali, e nosso protagonista acabou meio que recebendo aquilo de sua irmã. E assim então que ele pega naquele talismã ali, observamos a sua irmã se perguntando do porquê de repente ele resolveu querer pegar essa coisa. E além do mais, ele acabou correndo mais de 30 quilômetros de táxi para chegar até nela, para conseguir pegar essa coisa aí. Deve ser uma coisa importante. Além do mais, ela percebe uma coisa de estranho em seus olhos. Eles mudaram de cor, isso deixa ela surpresa. Assim então nosso protagonista só apenas pede uma única coisa para sua irmã, para confiar nele. Ela, que nunca desconfiou de ninguém, acaba dizendo que iria confiar em nosso protagonista. Além do mais, ela se aproxima dele e diz que irmãos deveriam confiar uns nos outros. Até agora, ela sempre confiou nele. E ela fala para nós também que das pessoas que ela mais confia, o nosso protagonista era um dos caras que mais confiava. Então, se for para pedir alguma coisa, bem provável que ela iria seguir. E que iria seguir mesmo, pois iria sobreviver um apocalipse. Então assim, ele apenas pede para que ela fosse direto para a escola. Após terminar a escola, ele pede para que ela só apenas volte para sua casa. Isto era apenas o que ele pedia, entendendo assim, ela iria fazer. E assim, estará basicamente saindo agora, pois agora ela estará indo à escola e talvez 2 horas ela estará vendo o nosso herói de novo. Mas enquanto saía, nosso protagonista pede para que ela parasse novamente. Agora que parou, ele pergunta a ela o do porquê. Ela ainda não perguntou o motivo de nosso protagonista estar agindo dessa forma e também fazendo aqueles pedidos para que ela não ficasse tão longe de casa. Ela então se vira e então disse uma única coisa, é de que ela confia mais no nosso protagonista e também nas coisas que ele estava dizendo. Vai que hoje alguma coisa aconteça no mundo. Assim então, observamos ela apenas se afastando cada vez mais para o fundo. Agora nosso protagonista via que agora terá que estar fazendo quase de tudo para fazer que pelo menos os dois ali sobreviva. Ele fará que ela sobreviva até o fim e fará que aqueles figurantes paguem pelo que fez, Mas agora que foi dito isso, observamos ele então olhando diretamente para sua mão, onde que ele encontra aquele token totalmente velho. Mas agora que ele está com esse toque, ele tenta ver se isso não era diferente daquilo lá que ele viu em sua vida passada. Um urso possivelmente gigante poderia sair dali de dentro. Mas bem, talvez ele estará descobrindo o que tem dentro daquele token. Talvez no futuro, ou não, já que neste momento ali observamos os olhos de nosso protagonista agindo de uma forma diferente. Seus olhos começam a brilhar um tipo de fogo. Aquela coisa começa a sair de seus olhos e vai diretamente naquele token. Após então aquele fogo de nosso protagonista triscar naquele token, ele acaba meio que sendo sugado para algo totalmente diferente. Coisas estranhas acontecem. O token, que estava totalmente apagado e totalmente velho ali, começa a acender. Em seguida, um nome aparece. Eram 6 grandes infernos. Após então isso aparecer e o token ser ativo, um portal novamente aparece na frente de nosso herói. Nosso protagonista vendo esse portal, então ele começa a se movimentar na direção do portal para descobrir o que tem lá dentro. Assim então, após passar por aquele portal, observamos ele em outra dimensão. Nessa dimensão, ele encontra uma casa, mas a casa havia totalmente algumas correntes cercando elas. Algo de estranho novamente iria acontecer. Agora dentro da sua dimensão, ele tenta entender o que era isso, pois também observando um pouco mais de perto, nessas casas havia um tipo de monstro em cada andar.
uns monstros que por algum motivo estavam ali dentro selados ou algo do tipo assim. Então, ele tenta entender tudo isso, e no fim ele acaba descobrindo que todos estes são os monstros e alguns são demônios. E novamente, ele se aproxima dessa casa. Agora, ele se aproxima cada vez mais perto daqueles bichos, daquelas figuras presas dentro dessa casa, mas ele se aproximou perto de uma demais. E agora, perto mais do que nada, perto desses monstros, ele percebe que tudo isso era feio demais e também ao mesmo tempo assustador. Só que enquanto ficava observando essa casa e esses monstros, os raios misteriosos começam a sair daquilo, e essas coisas, esses raios, começam a andar na direção daqueles monstros que estavam presos dentro dessa casa. Eles facilmente são pegos por aqueles raios e no fim talvez ali acabam morrendo. Os raios não param, ficam por alguns minutos caindo ali naquela casa. Agora, bastante surpreso, o nosso herói percebe que os raios estavam suprindo todos os monstros dentro da torre, mas após um bom tempo parando e olhando aquelas estátuas sendo totalmente destruídas por esses raios, o nosso protagonista escuta uma voz. Essa voz vinha lá do fundo da casa, escutando que agora só apenas vemos do outro lado o nosso protagonista, observando uma garota misteriosa aparecendo novamente em sua frente. Ele então, curioso, se pergunta quem seria essa garota misteriosa. E aqui é nos apresentado ela já como Sudaijin, uma raposa bem peculiar, mas aqui também já nos cortado para um céu. Mas ali ela acaba explicando que há dezenas de milhares de anos atrás, o Imperador Mortal reuniu alguns 10 imortais, que, esses 10 mortais acabam meio que construindo ali, ou forjando, em conjunto, uma torre suspensa para estar selando os demônios. E a coisa criada com o passar do tempo, observamos que bestas e demônios, algumas coisas desse tipo, foram jogados pelos deuses lá dentro. Era como se fosse uma prisão. Eles cometiam crimes horrorosos, horrendos, e no fim eram jogados naquilo ali. E esses raios que caem sobre esses demônios é um tipo de punição por eles ali ter cometido esses pecados em sua vida anterior, mas eles sofrem essas queimaduras desses raios dia e noite. Mas o sinal de perdão em sua mão é a única forma de poder desativar aqueles portais ali na frente. Agora também observamos ali ele entendendo as coisas, ou do porquê às vezes elas ali acabam chamando ele de diretor da prisão. Então assim novamente ela chama de diretor da prisão, e já também que ele estava com a curiosidade em saber o que estava acontecendo lá dentro, ele poderia estar verificando por conta própria. E agora então ela convida ele a verificar algumas coisas principais ali dentro. Ele então só concorda, e assim que ele ou mesmo concorda, observamos então o nosso herói entrando junto com aquela raposa para dentro daquele portal. Mas neste momento que ele entra naquele portal, ele acaba tendo uma surpresa, pois essa surpresa foi mais do que menos esperada. Na sua frente apareceu uns cortes de vento, era tipo uns raios de energias voando em sua direção. Aquelas coisas que se pegar nele, com toda certeza, iria mandar o nosso protagonista já de Isekai, pois ficar neste lugar não iria mais. Porém, neste momento que aquela coisa estaria se aproximando cada vez mais para pegar em nosso protagonista, seus olhos começam a brilhar de uma forma estranha. Seus olhos em seguida começam então a sair um fogo, e esse fogo aí voa na direção daquela energia misteriosa que foi em sua direção, destruindo rapidamente aquela coisa que estava para pegar em nosso herói. E neste momento que aquele fogo dos olhos de nosso protagonista rapidamente destrói aquele fogo, observamos então a raposa se aproximando de nosso herói, e percebe que aquilo foi basicamente imprevisto e também foi basicamente incrível o que ele acabou de fazer com esses raios poderosos que com toda certeza não era fraco. Mas ela então se aproxima dele e percebe ali que aquele era o olho do fogo que era mais forte do mundo, e aquilo também era um guardião que protegeu o nosso prota. Talvez foi dessa forma aqui que ele conseguiu falar com ela da última vez ali, quando ele estava na beira da morte, o que deixa ele feliz por saber que essa era a pessoa daquela voz desconhecida que ele escutou lá antes de quase morrer naquela sua outra vida. Assim então, sabendo disso, ela se apresenta também e começa a dizer ali que também ela tem um vínculo bem bastante poderoso com a família Xiao, e também como um espírito de guia profundo como ela era aqui desse grande inferno aqui, ela não aguentaria ficar vendo uns vilões sobressaindo sobre o nosso protagonista e além do mais ser morto por aqueles vilões malucos lá. E também naquele momento que ele estava morrendo, ele sentiu um ódio e uma raiva gigantesca, o que fez que o guardião das chamas fosse ativo em nosso protagonista. Ela também só apenas seguiu o fluxo e ajudou ele a voltar no tempo. Então essa é a razão pelo qual o nosso protagonista conseguiu dar aquele reset. Mas agora com o apocalipse sobre o controle de
nosso protagonista e também ele já conseguiu já despertar aqueles seus poderes, dessa vez as coisas será muito mais diferente. Ele conseguirá estar fazendo tudo diferente de uma forma agora totalmente bem melhor. Assim então ele apenas pede para que ela liderasse o caminho para guiar ele até um certo lugar onde que ele poderia pegar o seu real poder. Concordando, eles acabam seguindo um caminho reto, mas assim então eles acabam chegando em uma sala gigantesca. Só que neste lugar há apenas uma única luz. Esta é a luz onde que ele consegue estar chegando, mas por algum motivo ele consegue estar upando seu nível de poder da alma. Ele consegue estar também subindo para o nível mais altos. Só que subindo para o nível mais alto, as bestas das almas estão muito mais poderosas e ele não consegue agora no momento derrotar essas bestas. Mas para conseguir talvez derrotar as bestas, ele vai precisar correr atrás de upar alguns pontos de alma ali, para conseguir ter um espaço maior, e também a luz precisa aumentar de altura ali, para conseguir alcançar aqueles monstros, mas no momento ele apenas tem uma única seleção de lista, e neste momento, o nosso herói olhando para essa coisa na sua frente, ele reconhece essa coisa. Isto estava encarando o nosso herói, mas por algum motivo, de pé agora, ele percebe que esse urso era um pouco menor do que antes, mas mesmo assim era grande. Mas também essa besta parece muito com a besta de Shinjin, que estava cavalgando na sua vida anterior. A mesma besta que ele utilizou para estar traindo ele e também matando aquele talvez possível boss na sua vida anterior. Mas neste momento a besta acaba rugnindo em direção de nosso herói. Mas rapidamente eles param. O nosso herói apenas regalha os olhos por ver que em seguida essa besta começa a falar com ele. A besta fica contente por ver que apareceu um novo diretor, o que deixa a besta bastante feliz por ver que agora terá alguém para estar libertando ela dessa prisão. E se por acaso o nosso herói precisar de alguma coisa, era apenas pedir ele para ela fará de tudo o possível. Mas neste momento observamos que o urso aqui estaria começando a lamber o nosso herói, mas neste momento a raposa aparece e interrompe, dizendo que o urso não poderia estar fazendo isso com o nosso herói, pois ainda a raposinha ainda não fez o que ele estará fazendo, lambeu o nosso herói primeiro. Enquanto ali os dois acabam dando aqueles carinho especial ao nosso herói, outros começam a falar que esses reis demônios de 1000 anos de idade ficam presos por um bom tempo e no fim acabam se transformando em cães. E também no fim essas bestas se perguntam o que há de tão especial naquele guarda. Ele está apenas confiando naquele pequeno toque, coisa que não deveria estar fazendo tanto assim. Mas se por acaso ele queira que submeta às suas ações, ele prefere estar ficando aqui preso nesse mundo aqui, sendo atingido por esses raios por mais de 1000 anos. Mas também ele tem curiosidade para saber o que estará acontecendo com aquele guarda ali abaixo. Mas de outro lado, nossa hora fica surpreso por uma coisa. Primeiro foi Sudaiji, agora é o urso negro que estava preso aqui dentro. Esta talvez seja a prisão que mantém as criaturas lendárias presas num submundo, pois olhando para a frente ali, ele observa um tipo de águia, um ogro, alguma coisa do tipo presa também. Mas olhando um pouco mais de perto, o nosso herói acaba percebendo que sua aparência no fim, poderia aparecer com algo. Ele então reconhece como Lenzin. Logo então que reconhece esse monstro, observamos a raposa feliz. Ela sorri e começa a dizer que o diretor era esperto demais por ver que reconheceu aquilo apenas olhando naquela coisa. Mas neste mundo, os monstros são basicamente classificados como soldados, ou como generais ou comandantes. Além do mais, tem os reis e os sábios e outras coisas. Mas tem aqueles guardas que estão no nível muito mais baixo no nível da torre suspensa, onde que acima disso havia os criminosos de nível geral. E também quanto mais alto o nível ele conseguir estar subindo, mais forte os monstros aprisionados estará ficando. Além do mais, há um ditado de que, se você conseguir chegar nos últimos níveis, você consegue também até domar até aqueles criminosos de níveis imortais. Mas também havia um ditado ali de que, no passado aí, havia uns monstros muito mais superiores. Um que tinha um título de deuses, que poderia ser controlado, mas por algum motivo acabou meio que sendo perdido ao longo do tempo. Mas se ele trabalhar duro, o diretor uma hora ou outra estará conseguindo subir de nível e subir de classificação, onde que ele de lá estará conseguindo controlar as bestas. Mas por agora ele não precisava meio que focar em estar tentando já pegar esses monstros, já que ele já tem um urso até que fortinho. Mas agora ele também percebe que se fosse tentar, os monstros que estavam ali dentro seriam formidáveis demais para ele, pois somente as bestas de nível geral, de nível mais baixo, já
combinação bastante poderosa para que ele possa talvez estar vencendo. Mas neste momento, o nosso herói tem uma dúvida: se ele conseguir chegar no último andar, o que ele estará conseguindo domar? Neste momento ele se pergunta e nem sequer também imagina o que está preso no último andar. Coisa boa era que não era, mas já para ele não se importa tanto com isso, pois era necessário só tempo, pois aqueles monstros, uma hora ou outra, todos daquela torre será dele. Mas para isso ele precisava ficar forte, e para ficar forte era matar monstros, mas para conseguir estar entrando novamente dentro dessa torre, era necessário alguns pontos, mas no momento ele não tem nenhum dos pontos mais, porém para conseguir os pontos ele precisava matar monstros. Com isso ele consegue estar entrando dentro dessa prisão novamente, além do mais ele consegue estar acendendo um ponto de alma, e neste momento também ele acaba descobrindo uma coisa, que o poder da alma e o poder de habilidades são diferentes uma das outras. Habilidades deveriam ser basicamente conseguidas através de matar monstros, você consegue sugar os núcleos dos cristais dos zumbis mutantes, mas para você conseguir um poder de alma, de alguma coisa assim, era necessário só conseguir matar um deus. Conseguindo você consegue aquilo, mas ainda ele precisava se preparar, pois ainda faltava 3 dias. 3 dias, tudo aqui estará começando, os monstros estarão invadindo a Terra. Ele pode estar começando talvez a ficar cada vez mais forte, ponto onde que ele possa estar se vingando, talvez se tornando o mais forte do mundo. Mas por agora, ele precisava fazer todos os preparativos iniciais para já começar aquela nossa festa. Mas enquanto isso, em uma cidade chamada Rua Antiga, observamos ele andando, mas em sua vida anterior, alguém por algum motivo tropeçou em uma das cordas imortais, e que no fim se tornou um poderoso usuário de habilidades neste mesmo lugar. E também que se por acaso ainda ele lembra do seu passado aí, o tesouro, por algum motivo, ainda deveria estar aqui nesse exato momento e neste lugar aqui. Já também a energia daquele tesouro que emanava para todo lado, ou já dos próprios tesouros antigos aqui mesmo, não pode estar escapando desse seu olhar de fogo aqui. E assim então observamos nosso herói utilizando aquele seu olho antigo de fogo ali, que ele então começa a olhar a cada uma dessas coisas na sua frente, mas nenhuma dessas coisas que ele olhava ali ainda não valia a pena. Mas desistir ele não vai mesmo não, porque ali em seguida observamos então uma outra pessoa aparecendo. Este era o Song Tian. Ele era basicamente um chefe da família Song e também pai da nossa Song Shizu. Ao lado dele havia basicamente um avaliador de antiguidades bastante reconhecida neste mundo, mas por algum motivo ele olha para frente, onde que encontra neste momento o nosso herói. Mas neste momento ele se pergunta do que Xianyan, o que estava fazendo aqui neste lugar. E ele então neste momento acaba tendo a lembrança de seu filho. Ele comenta com seu filho ali que pede para que ele pelo menos escolhesse amigos de verdade, ou pelo menos amigos que ele possa estar manipulando. Ele pede para que ele não se preocupasse tanto assim, já que Xian é apenas um cara tolo qualquer e que era fácil de estar manipulando. Neste momento aquele avaliador de joias antigas acaba se perguntando o que estava acontecendo, mas ele diz que nada rolou não, já que neste momento aqui ele apenas teve uma mera lembrança do passado aí, e eles ali não deveriam se preocupar tanto com o nosso herói, pois ele nem sequer aqui neste momento será uma pedra em seu caminho. E também aqui não era tanto de se preocupar não, ele também era apenas um avaliador antigo de antiguidades, suas habilidades eram únicas, mas pena que a maioria dos itens que está aqui neste lugar são apenas algumas coisas feitas à mão que por algum motivo não vale quase nada, mas depois de um certo tempo, ele acabou meio que pegando no sono bem pesado, mas por algum motivo ele acabou meio que tendo um sonho com seus antepassados, dizendo para que ele começasse a procurar por algumas antiguidades secretas e bastante poderosas, pois isto, com toda certeza, estará ajudando eles no futuro a sobreviver de algo grandioso que estará acontecendo neste mundo. E assim então ele acabou meio que convidando o Huang, um dos caras mais bem avaliados do mundo, para algumas certas avaliações, e com toda certeza ele terá sucesso em conseguir os melhores equipamentos. Mas neste momento o avaliador acaba batendo o olho rapidamente em uma das coisas que estava por ali nessas lojas sendo vendida. Mas neste momento então que ele acabou meio que encontrando isso, ele grita ali que finalmente encontrou a coisa que queria. Assim que encontrou, os dois então começam a andar nessa direção. Mas rapidamente e bruscamente aqui, sorte do nada do destino, o nosso herói aparece e já pede para que o lojista dali embalasse aquela coisa para ele. Essa é uma coisa justa, mas ele acaba dizendo ali que essa caba daí era da dinastia Ming. Então, pelo valor disto, ele deveria vender por um preço muito alto. 10 mil?
Bem, era um preço alto, mas para ele acha isso muito caro. Neste momento então, ele pega aquela caba e começa então a olhar para dentro daquele negócio. Após uma boa olhada, ele acaba apontando para aquela coisa e diz ali que, né, nessa coisa aqui havia uma rachadura. E devido a isso então, ele acabou utilizando uma cordinha para amarrar aquela rachadura para disfarçar. E o preço disso aqui agora poderia diminuir agora um pouco a mais. Mas já da sua expectativa e com reconhecimento sobre esses negócios, ele apenas pede para que o artesão daqui não inventasse história. Além do mais, essa coisa aqui não valia 10 mil wons nem sequer no sonho dele, pois isso aqui apenas valia 100 wons no máximo. 100 wons, ele pede para que ele fosse catar alguma coisa na rua, pois vender por isso ele não iria. Então, ele pega aquele negócio de nosso herói. Assim que então pega aquilo, observamos ele saindo, mas assim que sai daquele lugar, observamos também o outro velhinho aparecendo de trás, dizendo ali que queria estar observando aquela coisa um pouco mais direito, pois talvez ele iria comprar. Ele pede para que o velhinho não tivesse tempo e olhasse o quanto quiser, mas ele já conseguiu a coisa que precisava, e também ele nem sequer pensava que aquela pequena cordinha dali seria a cordinha que valia mais o preço daquela coisa da dinastia Ming. E no momento também ele já ativa aquele seu olho ali, aquele seu olho de fogo. Ele percebe que agora esta era aquela corda imortal que prende vários tesouros mágicos dentro daquilo. Mas agora que ele já conseguiu a coisa mais importante que ele já precisava neste mundo, ele apenas queria estar observando toda aquela cena e também ao mesmo tempo ele queria estar aproveitando um pouco do show, já que também em sua vida anterior, Xiao Yun, a sua irmã, foi capturada pela família Song. E no fim eles roubaram aquele toque mais precioso dela e também no fim, infelizmente utilizaram ela num sacrifício de sangue. Mas ainda bem que agora ele não está naquela vida anterior, ele agora pode modificar isso e ele não vai permitir que isso aconteça de novo. Enquanto ele já começava a imaginar algumas coisas que iria fazer com essa família Song, a cena daqui já nos cortada para a família Song, que neste momento o velhinho disse que essa coisa tinha uma aura bastante espiritual, mas também era antiga. Mas assim que iria falar sobre aquela caba ali, junto com esse velhinho para esse cara da frente, observamos nosso herói aparecendo de trás, chamando pelo tio Song, e aqui acaba meio que se surpreendendo, por ver que ele estava por aqui. Ele não tinha reconhecido antes, mas agora reconheceu. Mas né, neste momento então, ele reconhece o nosso herói, mas ao mesmo tempo após reconhecer, observamos lá que ele já sabe daquele talismã que o nosso protagonista tinha em mão, e ele queria estar falando sobre aquilo agora, ou talvez até mais tarde, pois ele tinha interesse naquela coisa. Mas nosso herói não responde a sua mera pergunta, e em seguida acaba gritando para o tio Song. Ele era um cara rico, mas ao mesmo tempo, ele se pergunta do porquê um cara rico como esse estava procurando por uma mera cabaça como aquela dali. Então ele acaba, como tendo ideia, ele acaba dizendo para todo mundo que estava ao redor dali que essa coisa que ele estava comprando era muito valioso. Então, neste momento, os figurantes, após escutar isso, acabam batendo interesse também nessa coisa, dizendo ali que o avaliador mais reconhecido do mundo, que era o Huang, estava também ali avaliando aquela coisa, e com toda certeza aquilo valeria mais do que ouro. Então eles correm na direção daquilo. Ao mesmo tempo, um outro lá acaba oferecendo já uma grana alta naquela caba lá primeiro, dizendo que pagará mais do que o dobro que esse cara da família Song estava disposto a pagar. Ele, sabendo disso então, aumenta a aposta. Ele aumenta para 20 mil, porém, outros acabam falando um preço maior, 30 mil, e aumentam o preço, mas o Song fica irritado com a fala de nosso herói. Ele então acaba meio que dizendo que essa cabaça era dele e não estará dividindo com ninguém, porém, aquele dono da loja acaba aumentando o preço para 100 mil, e quem comprar é dono daquilo. Sabendo disso então, ele acaba meio que oferecendo um pouco a mais. Neste momento, observamos que Song iria ficar para trás, então estará oferecendo uma grana bastante alta. Ele acaba gastando uma coisa que não deveria estar gastando. Bem, uma coisa antes que estava originalmente custando apenas 10 mil wons, acabou no fim subindo para mais de 50 mil wons. E tudo isso já era culpa de nosso Xian. Mas Xian acaba se perguntando se o tio Song estava mesmo curioso para saber sobre aquela sua herança de sua família, e se realmente ele queria saber como é que faz para conseguir aquilo. Mas também assim, ele se aproxima e diz que estava curioso para saber se realmente ele tinha um toque bem antigo da sua família, e ele queria que mostrasse para ele para ver se realmente existia aquela coisa. Ele mostra então, mostrando para os dois ficam interessados naquilo. Assim, o velhinho se aproxima e percebe que realmente aquele tesouro era o real. Assim ele pergunta a Xia Yan se poderia estar olhando mais de perto. Ele só apenas responde que claro que não, pois aquilo era de sua família. E como é que ele estará deixando umas meras pessoas como essa estar olhando suas coisas preciosas? Além do mais, este cara começa a apelar já para o modo emocional, dizendo que ele era o melhor amigo de seu filho, então ele poderia estar basicamente pedindo para aquele tio Song olhasse de perto aquela coisa. Mas ele diz que não, e além do mais, ele já não é mais amigo daquele cara, e além do mais, ele nem sequer conhece esse cara.
Ele então, sabendo disso, acaba oferecendo um preço. Ele se pergunta que tipo de preço ele quer por aquela coisa. Ele então mostra o seu celular e dá e também pede por alguns dinheiros para ele. Ele dá 10 minutos, que ele poderia estar basicamente conseguindo aquela coisa, mas ele vai precisar de 50 mil, e com isso ele poderia estar procurando por 5 minutos. E isso era muito barato. E se ele estava falando sério, nosso protagonista responde que sim. E bem, né, se por acaso eles não pagar, ele terá que estar indo embora. Ele, sabendo disso, não tem mais escolha. Ele tem que estar aceitando as propostas de nosso herói. Assim, diz que ao nosso protagonista que estará pagando ali ele. E nosso vídeo de hoje já começa então com o nosso herói jogando na direção daquele velhinho aquela coisa que ele tanto desejava. Enquanto jogava isso, ele se vira rapidamente em outra direção, de que viu que o dinheiro caiu na conta. Então ele percebe que pode estar comprando muitas comidas e muitos estoques de comida para poder estar sobrevivendo o apocalipse zumbi. Mas também ele percebeu que há muitas celas vazias naquela prisão onde que há alguns demônios presos. Mas né, ele poderia estar utilizando algumas daquelas celas como um tipo de armazém para guardar os recursos. E para melhorar então, ela comenta lá que qualquer item colocado lá dentro começa a ficar intacto para sempre, o que deixa ele um pouco mais alegre. Mas também ela só pede uma coisa de nosso protagonista, para que colocasse frango. Neste momento ela entende que raposas gostam de frango e ela literalmente é uma raposa. Mas neste momento o nosso herói começa então a fazer suas compras. Mas enquanto comprava aquilo, as pessoas possivelmente poderiam estar pensando que esse cara que estava fazendo essas compras estava achando que ele estava querendo criar uma fazenda. Mas enquanto comprava, ele percebe uma coisa ali acontecendo. A grana dele, a grana que ele tinha ali agora há pouco, acabou sumindo. Mas neste momento, sabendo que não tem mais dinheiro, ele não pode mais gastar. Assim, então ele vai na direção dos velhos. Agora que chegou perto dos velhos, ele se pergunta se já viu o suficiente aquele negócio já dele. Mas neste momento, ele chama pro nosso Shahrian e se pergunta se por acaso ele venderia esse tipo de talismã para eles. Ele só apenas concorda. Que sim, ele venderia. Mas para ter esse negócio em mão, ele estará colocando um preço alto, 10 milhões. Se eles quiserem isso, terá que pagar 10 milhões, o que deixa os dois totalmente de boca aberta. Sabendo que ele estava com medo de gastar essa grana toda, ele se aproxima do cara e se pergunta o que estava acontecendo com seu tio, já que esse token aqui foi passado por mais de 1000 anos por sua família. Então esse preço daqui até que é barato. E 10 milhões para eles não era nada. Assim então, ele acaba percebendo que eles não estavam a fim de comprar aquele token. Já que não queria, ele tem outras coisas para fazer como prioridades. Assim vazando, ele chama por Song e fala para ele que aquele token lá não valia basicamente nada não. Aquele trem lá era realmente um token da antiguidade, mas valer 10 milhões era basicamente coisa demais. No máximo de um preço que ele colocaria aquilo seria por mais de 100 mil anos. Mas passar disso talvez seria basicamente extorquir qualquer uma pessoa. Mas assim então ele acaba pagando o velho e diz para que o velho vazasse logo daqui, já que ele já fez as suas coisas de prioridades hoje. Então ele simplesmente vaza, mas enquanto vazava, ele liga para uma certa pessoa e pede para que reunisse algumas pessoas de sua gangue aí. O motivo? Era assim, encontrar nosso Shahrian e também encontrar lá a irmã de nosso herói. Assim que pegar a irmã de nosso herói, era apenas para que eles entregassem a ele o token que ele tanto procurava. Além do mais, eles não ousavam enganar eles, já que eles são uns caras que viviam de trapaças, então né, enganar eles seria não tão fácil. Assim então, para finalizar o dia, eles estarão fazendo uns sacrifícios a mais aí, e precisava de alguns sangues de algumas coisas. E assim, isso tudo que ele acabou de dizer, era para estar sendo preparado hoje. Ele então acaba meio que dizendo lá antes, ele não estava a fim de estar derrotando nosso protagonista, mas agora ele deu motivos principais e óbvios para que ele pudesse estar acabando logo com o nosso Shahrian. De outro lugar, só apenas observamos nosso protagonista feliz, mas também estava com medo de ver que esse seu tio não estava fazendo nada, mas agora ele ficou surpreso por ver que ele já estava a fim de querer mandar o nosso protagonista de Isekai. Mas também era uma pena de que ele não tinha mais basicamente extorquido ele um pouco a mais. Ele precisava ser extorquido e ter pego totalmente o seu dinheiro, mas ele estará fazendo isso talvez de pouco a pouco. A dívida que ele tem contra ele será paga e ele estará fazendo isso da melhor forma. Assim então que seus planos já estavam para começar, daqui a cena nos cortada para um outro lugar, onde que aqui encontramos a irmã de nosso herói. Ela já apareceu, então esse finalmente poderia já estar indo para o lugar onde que ele pediu antes, mas enquanto estava para seguir para a sua viagem, observamos então alguém aparecendo. Essa que apareceu era uma professora de nosso protagonista, mas assim então ela se aproxima de nosso herói. Assim que se aproximou de nosso Shahrian, ela começa a se perguntar o do porquê a
a irmã de nosso herói acabou do nada desistindo da escola. Meio que não faz sentido, já que ela estava dedicando ao máximo para conseguir passar em um certo teste, e se conseguisse passar nesse teste, o futuro dela estará sendo brilhante, tudo será perfeito. Ainda confusa, ela tenta buscar a resposta, mas para isso, nosso protagonista disse ali, de que infelizmente ela terá que estar indo para uma certa casa, meio que estará abandonando temporariamente a escola. Assim então, ela olha para a frente, onde que então entende que talvez esse cara na frente aí é o irmão dela. Shihan Yuan, ela ali era uma das melhores alunas e também irmã de nosso protagonista, mas aqui, o do porquê nosso protagonista deu essa brilhante ideia, já que também ela soube que os pais delas acabou morrendo, mas no fim quem resolveu cuidar dela era o seu irmão. Mas no fim, ela não sabia que o irmão dela seria um cara tão irresponsável assim, em estar tirando ela literalmente da escola, onde que talvez ela teria um futuro totalmente bom ali para frente. Então, ela novamente se apresenta ali para o nosso herói. Ela era Bai Xian. Ela era uma das professoras da sala de nossa Xia Rian, a irmã de nosso prota. E ela não concorda com a ideia de nosso protagonista fazer que sua irmã abandonasse do nada a escola, já que a própria irmã dele tinha um futuro brilhante à frente e ele não deveria estar arruinando isso tudo. E além do mais, o que é tão de importante que estará acontecendo para isso acontecer? Mas nem mesmo que talvez a terra daqui exploda, ela estará permitindo que ele faça essa ideia estúpida. Mas né, após fazer isso, ela entende que falou demais, então assim, ela se desculpa e em seguida se apresenta um pouco mais calma. Agora que está mais calma, ela fala ali que, né, talvez a aluna ali não deveria estar abandonando a escola tão fácil assim. Então, neste momento, nosso protagonista comenta ali que ela era uma boa professora. Assim, então, ele entende que ela estava dedicando ao máximo de sua carreira para ajudar a sua irmã a ter um futuro brilhante. Mas, então, né, como um bom cara, ele acaba se aproximando dela e acaba pedindo para que ela voltasse logo para casa. Pois, voltando para casa, ela precisava fazer uma coisa só. É isso, era só estocar algumas comidas para alguns bons dias. Também, não só comida, como também algumas armas. Pois, sem armas, ela dali não estará conseguindo sobreviver por mais de um dia. Só que o mais importante era para que ela pudesse estar preparando um grande suprimento de analgésicos, já que eles estarão ajudando ela a superar bastante tempos difíceis que estava por vir. Assim que fala sobre isso tudo, observamos ela desacreditando das suas palavras por ver que talvez o mundo estaria acabando e estaria impossível, tudo aqui estava normal, o que poderia realmente acontecer. Mas neste momento, o nosso herói acaba saindo. Após sair, ela fica preocupada, pois aquelas palavras foi dita de uma forma bem séria e ela deveria se preocupar com isso. Mas ela suspira e espera que o futuro da irmã de nosso herói não corra totalmente em perigo, não vire um destraço. Agora que ela ficou preocupada, daqui a cena já nos cortada para um outro lugar. Esta era a casa de nossa Xia Yan. Agora que chegou, vemos lá então ela preocupada e se pergunta ao nosso Xia Yan o que realmente estará acontecendo. Algo grande realmente poderia acontecer no mundo? E assim ele se vira e se aproxima dela e diz que sim, algo grande vai acontecer no mundo. E então nosso herói entrega a ela ali aquele pingente de antes, que aqueles caras estavam tanto interessado. Ele pede para que ela colocasse aquilo e não tirasse, e também não saísse de casa, já que ao sair de casa, bem provável que algumas coisas de ruim poderiam acontecer com ela. E assim, dito isso então, observamos ela ficando feliz. Ao mesmo tempo, ela disse que estará preparando uma boa refeição para que eles possam estar comendo ali o mais rápido possível. Após isso então, feliz, observamos então o nosso herói saindo ali pelas portas. Ele acredita que aquele pingente dali estará basicamente protegendo ela e a casa, já que a própria raposa e também aquele nosso ursão que está preso dentro daquela dimensão lá, estava preso dentro daquele token. Então, ele não deveria se preocupar tanto, já que se algo ruim acontecer, aqueles dois estará fazendo um favor por si, estará protegendo ela, a sua irmã querida ali de qualquer invasores ou de qualquer idiota que ele está tentando interferir na sua vida. Mas no momento aqui, ele tem outra prioridade a se preocupar. Uma dessas era conseguir uma coisa totalmente difícil de se conseguir no mundo: dinheiro. Ele não sabe qual é a ideia melhor e como é que faz para conseguir aquela grana fácil de um modo bem rápido. Mas daqui então, a nossa cena já nos cortada para um elevador. Após o elevador chegar no número 1, observamos então nosso herói saindo, mas na porta da saída lá, ele encontra sua ex-namorada falando com algumas pessoas. Aqui, ela fica surpresa por ver que a irmã de nosso herói não estava na escola, mas bem, ela não pode correr por muito tempo. Uma hora ou outra, eles estarão conseguindo capturar eles, mas para isso, para poder estar capturando a irmã de nosso herói primeiro, era preciso que ela ocupasse nosso protagonista um pouquinho. Assim então, ela vê nosso Xia Rian.
Então, né, após ver o nosso herói, ela se pergunta se ele, por acaso, sentiu a sua falta. E por a noite hoje também, ela até convida o nosso herói para fazer aquele rango dos bons, junto com o amigo de nosso protagonista. Mas ela falava isso tudo, enquanto nosso protagonista passava por ela, ao mesmo tempo dá um empurrãozinho nela para que essa coisa daqui saísse logo de sua frente. Agora que ela entende que nosso protagonista realmente acabou com o relacionamento, ela se aproxima de nosso Xianyan e se pergunta o que realmente ele quis dizer com aquilo antes, se realmente estaria a fim de estar acabando com o relacionamento dos dois. Ela até pede para que ele largasse de ser infantil e levasse o relacionamento deles um pouco mais a sério. Então, ela tenta se desculpar e diz que hoje à noite terá um bom encontro eles dois, mas para isso, era preciso fazer algumas coisas para ela primeiro. Só que nosso protagonista disse que não estava afim não, o relacionamento deles ali já tinha chegado no fim. Além do mais, se ele continuar, esse relacionamento vai estar estragando nosso protagonista demais. Assim, ele novamente empurra sua mão para trás e pede por espaço. Então assim, ele pede novamente para que essa coisa daqui largasse seu pé, mas ela novamente refuta ele dizendo que ele estava sendo muito ingrato. Logo então percebemos que ela estava encarando bastante ele. Ele até percebeu que alguma coisa dela caiu no chão. Então ele pede para que aquilo fosse pego, senão alguém iria avisar por cima, mas ele sai desse prédio. Só que da boca dela, vemos ali então ela chamando nosso Xianyan e se pergunta onde que ele estaria indo. Era para que ele pudesse ali estar voltando para ela. Logo então, ele levanta uma coisa ali e diz ali que, né, ele vendeu. Bem, ele mostra ali que vendeu essa casa toda aqui. Ela fica confusa e não entende o do porquê resolveu vender isso daqui, já, né, que esta coisa daqui é a única casa que ele tinha. Se ele vender essa casa, como vai ficar o casamento deles? Ele próprio disse que iria rolar um casamento entre os dois, e essa casa era para estar vivendo os dois felizes para sempre. Ele então muda de assunto e diz que estava vendendo barato, já que no momento ele estava precisando de dinheiro. Ele pergunta para ela se ela queria comprar, mas ela fica confusa. O que deu nele? Ele de repente ficou tão frio assim do nada. E agora, além de estar frio, ele agora está resolvendo querer vender essa casa. Essa casa foi deixada pelos pais deles. No mínimo, essa casa vale mais de 3 milhões ou algo do tipo assim. Então, né, se não fosse por aquela casa, né, ela se perguntava do porquê sairia com o nosso herói. Mas assim, ela se pergunta também quanto custaria aquela casa. Para isso, o nosso herói acaba falando ali que aquela casa estará sendo vendida por mais ou menos de 1 milhão de wons. Bem, se quiser comprar, compra. Ela até acha isso barato demais. Ela acha que nosso protagonista está endividado, assim então talvez seja o motivo de estar querendo vender tudo que tem para pagar, sei lá, dívidas que ele arrumou, mas ele acaba saindo. Agora, ele diz ali para ela, se ela queira estar comprando essa casa, é só comprar, que é tudo dela. Ela então se aproxima dele e diz que queria comprar, claro que queria comprar, mas no momento ela não tem o dinheiro, então ela oferece no momento 300 mil wons. Assim depois, ela estará pagando o resto, mas ela acaba meio que sendo surpreendido por uma resposta do nosso herói. Ele disse que não estava a fim de vender parcelar dessas coisas não. E por acaso ele tinha cara de parcelar uma coisa para um idiota como essa, seria doido, já que uma casa dessa estava sendo vendida por 1 milhão. Quem não compraria? Mais tarde, de qualquer forma mesmo, nosso Xianyan estará basicamente morrendo esse dia mesmo, já que nosso Shinju, o amigo de nosso protagonista, estará fazendo que seu plano se torne completo. De qualquer forma então, ela só precisava enrolar. Assim então, ela disse que estará pagando os 1 milhão que nosso protagonista propôs. Assim, ela pede para que eles fossem até a imobiliária, onde que lá poderia estar passando o nome de nosso herói para o nome dela. A casa agora será dela. Mas isto será o suficiente para enrolar nosso protagonista até o ponto onde que eles possam estar completando a sua missão, que era estar pegando o pingente da irmã de nosso herói. Mas assim então, aqui a cena já nos cortada para a imobiliária, onde que então neste momento aqui, ela liga para sua mãe e diz que estava fazendo um bom negócio. Ela só apenas estaria comprando a casa de nosso Xianyan, o tal namorado dela. A mãe dela já discorda, dizendo que essa não era a coisa que ela deveria estar fazendo, já que fazendo isso, bem provável, ela iria ficar falida. Mas ela disse que estava de boa, pois o dinheiro estará voltando para ela em alguns dias. Assim, ela mostra lá que ela tem um pouquinho de dinheiro, mas isso é o suficiente. Então ela pede para que sua mãe mandasse o dinheiro logo para o nosso herói. Assim também que resolver uns problemas ali, o dinheiro voltará o mais rápido possível para ela. Aqui nosso herói se pergunta ali se ela já terminou, já que aqui era para estar assinando algumas coisas e talvez o dinheiro no fim estará voltando já para a conta do nosso herói. Assim então, observamos ela transferindo para o nosso protagonista a grana que ele estava pedindo. Ela, após dar o dinheiro para ele, pede para que ele gastasse todo esse dinheiro no que ele pensava no que faria, para que a grana vazasse o mais rápido possível da sua conta. Mas agora que tem todo o dinheiro em mão, ele abre um sorriso e revela para nós que quando o apocalipse começar no mundo, aquela casa que ele acabou de vender por 1 milhão, no fim perderá todo o valor dela. Aquilo no fim não valerá nem sequer $1. E também tem uma coisa mais preciosa aqui, sem esse 1 milhão que ela
tem na conta ali, que não tem mais, ela ficará basicamente impossível de estar sobrevivendo esse apocalipse. Mas para ela é tudo lucro, já que, né, seu tal novo namorado conseguiu já emboscar já talvez a irmã de nosso protagonista e pegou tudo dela. Mas para isso, eles precisavam comemorar, já que, né, vendeu uma casa boa para ela e também conseguiu talvez aquele pingente já da irmã de nosso protagonista. Então, ela pede para que eles voltassem o mais rápido possível para casa para fazer aquela boa comemoração. Enquanto ela ficava feliz sobre isso, a cena daqui já nos cortada para outro lugar. Aqui era a casa de nosso protagonista. Enquanto alguns capangas, melhor amigos de nosso protagonista, andavam por ele, eles acabam descobrindo que a Ryan acabou levando a nossa Xia Huan até mais cedo do que eles estavam imaginando para casa. Isto até parecia que estava facilitando as coisas para eles. Até parece que o destino estava do seu lado. Mas, antes de tudo, eles precisavam completar sua missão. E para isso, eles precisavam subir o mais rápido possível até o último andar. Agora, subindo no último andar, eles teriam uma conversa até razoavelmente nada educativo com a irmã de nosso protagonista aí. Mas enquanto eles avançavam de pouco a pouco na direção da porta e da casa de nosso herói, observamos de fundo ali então a nossa Xia Huan, a irmã de nosso protagonista, preparando uma boa refeição para eles. Enquanto ali ela preparava, observamos aquele amuleto em seu pescoço, só que aquele amuleto estava normalmente até um ponto onde que aquilo começou a ficar avermelhado, o que significa que algo vai realmente acontecer. Então aqui a cena já nos cortada para um bom momento depois. Lá, observamos então eles todos ali em prontidão, em espera, para poder estar atacando a irmã de nosso herói. Mas para isso, eles precisavam bater na porta. Assim, eles acabam batendo na porta e chama pela irmã de nosso herói. Assim, ela então vai na direção da porta e tenta ali abrir a porta. Mas antes de abrir a porta, ela precisava ver quem era ali que estava por ali. Assim, ela começa a olhar pelo um buraquinho da porta, onde que vê uma pessoa do lado de fora. Essa pessoa pede para que ela abrisse a porta, pois precisava ter uma boa conversa sobre o nosso herói. Mas neste momento então ali, ela percebe que talvez se abrir a porta, coisa boa não vai. Ela até pensou em abrir, mas no momento que ela pensou estar abrindo aquela porta, ela lembra de nosso protagonista. O nosso protagonista antes disse para que ela não sequer em momento nenhum abrisse a porta, pois se abrir aquilo, bem provável, coisas boas realmente não vai estar acontecendo ali com ela. Então assim, ela só pede para que o Shinju, um amigo de nosso protagonista, esperasse nosso herói voltasse, pois ela não estará abrindo essa porta de forma alguma. Mas para poder sair entrando, ele começa a bater nas portas e se pergunta se por acaso ela, a irmã de nosso herói, não estava do seu lado, já que ele era um cara bastante interessante, já que poderia estar conseguindo coisas que ela poderia estar desejando tanto no mundo aí. Mas ela só sente muito, ela não vai abrir essa porta de forma alguma. Assim então, esse cara daqui se vira para então seus companheiros, e ali havia alguém que tinha algumas formas de estar abrindo a porta meio que de uma forma não normalmente. Assim, ele se aproxima da porta e começa a fuçar algumas coisas ali. Eles estão um bom tempo fazendo esse tipo de coisa aqui, e abrir porta para ele dessa forma daqui não é dificuldade nenhuma. Então essa porta daqui não é um problema. Mas antes de botar a ameaça para cima dela, ele aqui comenta ali que um tal símbolo de sua família estava com ela ali, e neste momento ela, indefesa, ela resolve falar que seu irmão, por algum motivo, deixou aquilo com ela. Então, né, após dizer essa coisa, eles acabam concordando, o que faz eles em seguida a ganhar um motivo de entrar lá dentro. A porta, então, acaba sendo arrombada. Após todo mundo entrar, observamos então eles se aproximando perto dela. Neste momento, um deles, então, resolve ali agarrar em sua mão, o que faz ela ali ficar totalmente indefesa. Agora que entrou, eles ali começam a zombar um pouco de sua cara, mas agora ele se aproxima daquela coisa que o pai dele ali tanto queria, mas agora que pegou aquele limão, ele poderia estar zombando e humilhando agora o nosso protagonista daqui para frente até seu fim do mundo. Mas sem entender nada, em defesa, ela se pergunta ao Shinju do porquê e do motivo ele estava agindo dessa forma aqui, e para isso, ele abre um sorriso e começa a responder de que ele não é um bom amigo não, já que né, ele é um cara ali que estava basicamente humilhando nosso protagonista. Mas ele fazia isso por trás dos panos. Também, ele carrega um monte de coisa vergonhosa do que ele fez pelas costas. Indo mais aqui, novamente, ele se aproxima dela. Só que aqui, ele tem que agradecer ao nosso protagonista por conhecer uma namorada tão bonita e tão boa como aquela lá. Talvez de tudo de ruim que aquele cara tem, uma coisa ele tem de bom: gosto por mulheres. Ele gosta de algumas mulheres um pouco sádicas e que gosta mais de dinheiro do que da pessoa. Tá, de uma coisa é certa: ele estava roubando a namorada de nosso herói. Mas isto, ela não tem nada a ver. Então, ela só pede para que esse cara largasse ela logo de uma vez. Mas assim que fala isso,
Ele resolve do nada dar um tapa na sua cara. Assim então, após esse tapa, observamos ele ali que eles estavam planejando umas coisas a mais ali, está fazendo com ela, já que né, o que estaria fazendo estará humilhando cada vez mais o nosso protagonista. E isso daqui seria por sua vingança. Assim, esses caras todos começam a se aproximar dela. O que estará fazendo? Eu não sei, mas de fundo, alguém fala de que né, o que eles estavam fazendo não era uma boa, mas do que tal eles estarem em um lugar bem calmo, cheio de piscina e rodeado de mulheres bonitas. Isso seria bom. Assim que essa voz fala isso, observamos a luz ali no teto. Neste momento, as pessoas que estavam por ali se assustam com isso. Mas o susto que eles levaram acaba nem sequer indo tão longe, já que né, na frente ali eles acabam observando várias garotas bonitas do seu lado entregando a eles comidas boas e comidas de alta classe. Iludido com elas, observamos cada um deles caindo no papo delas. Enquanto isso, observamos lá uma entregando a carne para esse cara que era o melhor amigo de nosso protagonista. Mas já por trás dele aparece uma outra garota e se pergunta se essa carne realmente estava boa. E ele só apenas concorda, dizendo que estava assim. Então, né, isso era bom, já que também era bom também ver lá o seu próprio rei comendo a sua própria carne. Ela, com a cara totalmente séria, começa então a fazer algumas coisas, o que faz todo mundo neste momento se assustar por ver que, né, abaixo de si, o rio que estava por aqui se tornou um rio de sangue. O seu amigo ali já talvez nem estava mais nesse mundo, mas ainda estava vivo, ou não estava mais. Mas assim, outro olha para frente. Eles então, após olhar para frente, via vários esqueletos, mas outro se preocupa mais pelo vinho que tomou e pela carne que comeu. Essas palavras deixam triste a raposa, dizendo ali para eles se por acaso a carne e o vinho que foi dado a eles não estava satisfazendo eles. Então para isso, ela estará dando a ele ali uma das refeições mais esquisitas de sua vida. Mas eles poderiam estar escolhendo. Mas, né, eu só não vou falar o que eles poderiam estar comendo ali, pois, né, as coisas iriam ficar feias daqui pra frente. Pois também aqui, eles acabam meio que pulando a parte da refeição. Ela dali queria estar fazendo umas coisas especiais com esses traidores. Mas essas coisas especiais que ela estará fazendo, nós daqui infelizmente terá que já estar descobrindo isso tudo daqui em uma próxima parte. Mas vocês aí já sabem como é que faz para nós ter aquela nossa próxima parte aqui em nosso canal. É fácil, nós daqui só precisamos bater uma meta de likes, pois aqui se nós conseguir chegar na meta de 1.400 likes, eu já trago para vocês aquela nossa continuação o mais rápido possível. Então agora nos vemos por aí ou numa próxima.